Meus amigos, a clonagem se tornou um dos assuntos principais do universo de One Piece, né? Tem muitas possibilidades que a gente pode discutir a partir de agora, né? Muitos personagens que podem estar conectados a esse plot e a gente vai falar sobre todas essas amarras que podem estar presas a esse conceito, né? Esses personagens que surgiram ali ao longo do mangá, que foram realmente sendo apresentados para nós, mas que nós não tivemos um pouco sobre a sua origem, não tivemos um pouco do desenvolvimento sobre a origem deles. E que quem sabe a gente tem até mesmo uma ligação nesse conceito primordial sobre a clonagem de alguns personagens e a forma como eles foram feitos. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos aqui falar então desse conceito da clonagem dos personagens em One Piece. Quem são esses personagens que estão soltos por aí no universo e que podem ter sido clones de personagens marcantes da trama, né? Não que vão surgir agora, que vão brotar agora nesse momento do mangá, mas sim personagens que já estão aí na história há muito tempo, mas que ainda não tiveram a sua origem revelada. Então, se você tá empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos, a gente tá quase lá, e compartilha também esse vídeo lá nos seus stories, lá no Instagram, me marca lá, @LPGeekBrasil, pra gente ajudar a divulgar o canal ainda mais. Bom, na semana passada eu já trouxe um vídeo comentando um pouco mais sobre esse assunto, né? Sobre o fator da clonagem, sobre os riscos disso na história de One Piece, a forma realmente como poderia ser perigoso ou não pra trama, todo esse conceito levantado pelo Oda ali já na história dele, tá criando um ambiente, dele tá criando ali esse desenvolvimento. E agora a gente teve toda essa apresentação no capítulo 1072, né? Só que como o Oda acabou trazendo, depois que a gente teve o acesso completo ali ao capítulo 1072, o Oda conduziu esse plot na trama de uma forma muito interessante. O Oda, ele parece que tá colocando os clones de uma forma muito coesa, de um jeito ali muito apresentável para a trama. Esses possíveis clones que a gente vai conversar nesse vídeo, eles parecem ter sido apresentados para nós antes do conceito da clonagem ter sido colocado como um plot. Quase todos os personagens que a gente vai comentar por aqui foram apresentados até mesmo antes de que qualquer clone pudesse surgir na trama, como nas quais a gente pôde observar pela Germa. Isso é interessante para mostrar como a apresentação do personagem, o conceito dele, pode ser ainda mais estruturado no mangá de One Piece. E isso é ainda mais reforçado quando vemos que muitos personagens fortes surgiram na história e ainda não tiveram a sua origem explicada. Personagens realmente que até estamos acompanhando desde o capítulo 4, 5, 6, que não tiveram a sua origem desvendada, mas que provavelmente estavam sendo segurados através desse plot que vai ser apresentado, que vai passar a ser aprofundado depois do capítulo 1072. Personagens que são fortes e ascenderam a uma habilidade inacreditável e que possivelmente estão conectados a esse ponto. Um ponto realmente levado à clonagem. E agora então que sabemos que o Mads está ligado a vários acontecimentos, podemos entender até que ponto podemos teorizar, até que ponto nós podemos falar que, cara, até aqui faz sentido, até aqui tem pouco sentido e aqui a gente pode descartar completamente. Por mais que a gente, e eu falo mais uma vez, você pode achar todas as possibilidades que eu vou dizer aqui de uma forma que você não goste, né? Uma forma que você fala, cara, não tem nada a ver, não gosto disso pra trama.
Você pode não gostar disso pra trama, mas dizer que não é condizente com a história, que não é aquilo que o One Piece queria passar, aí já é outros acontecimentos. Já que a trama da clonagem está sendo apresentada para nós há quase 300 capítulos. Há quase 200, 300 capítulos, porque isso é apresentado desde o conceito da Germa. Desde a origem do Sanji, a gente está tendo essas apresentações. Se a Miss Bucking for realmente confirmada como 5º membro do Mads, tudo definitivamente se conecta. A gente observa as ligações dos cientistas, porque a gente tem o Queen, o Judge, a gente tem ali o Vegapunk, o Caesar e também ali essa personagem misteriosa que pode ser a Miss Bucking, com o grupo dos Rocks. Essa forma realmente como os grupos dos Rocks tinha essa conexão com esses personagens. Também temos o Exército Revolucionário e o clã Shimotsuki. Todos esses personagens, todos esses agrupamentos tinham uma espécie de conexão com o Mads. Tinham uma espécie de ligações com os Mads. E os personagens que a gente vai falar por aqui também têm conexões com os Mads. E também com todos esses 4 grupos que tinham conexões com esses cientistas, fazendo os possíveis clones serem realizados. E aqui eu tenho que separar esses clones em 2 categorias, né? 2 categorias aqui pra gente poder comentar. A primeira categoria é que tem poucas chances e a outra categoria é que tem muita chance de ocorrer, né? Muitas coisas que fazem ali um próprio sentido nesse conceito, mesmo que muitas pessoas tenham teorizado, conversado, eu ainda acho que, cara, vai com calma aí. Vai com calma aí. Bom, vamos primeiro para a categoria de que tem poucas chances de acontecer. É que muitas pessoas estão teorizando que o homem que está bebendo com o Crocus, na qual a gente não teve a sua imagem, o seu rosto revelado até hoje, é um clone do Shiki. É um clone ali do Shiki, o Leão Dourado. Eu não gosto muito desse ponto, dessa teoria, porque essa página, essa capa, ela tem uma completa ligação com o Brook, né? Envolvendo aos piratas do Roger, o personagem mais próximo do Brook é o Crocus. Nós também temos o Labon, que era amigo ali do próprio Brook. Então esse personagem que tá conversando com o Crocus também tem uma ligação muito forte com o Brook, então eu não acredito, ou que possa ter também uma ligação muito forte com o Brook, então eu não acredito que esse personagem tenha alguma espécie de conexão com o Shiki. Eu acredito que é outra concepção, outra parada, então se o Oda for apresentar o clone do Shiki, coisa que eu acho pouco provável, ele vai nos apresentar em um outro personagem, uma outra performance. Outro personagem que a galera comentou aqui é o Barba Negra sendo o clone do Shebeck. O Barba Negra ainda não tem a sua origem realmente revelada, não tem a sua origem desvendada, mas o personagem ele tem algumas coisas estranhas. Ele não dorme, é um personagem que não dorme, ele pode ter mais de uma Akuma no Mi, coisa que pode ser até mesmo algo de uma réplica, de uma clonagem, um efeito ali de uma clonagem, e também ali o Barba Negra tem algumas características estranhas e bizarras que outros personagens não carregam, como até mesmo tendo ali uma conexão com a lua, o fator ali dele aparecer do nada pedindo realmente para ser adotado, né, pelo Barba Branca. Esse é um conceito interessante. Mas, da mesma forma como eu não gostaria, e é por isso que eu não tô trazendo nem isso aqui como hipótese, de ver o Luffy como clone do Roger, né? Isso pra mim é uma hipótese que não existe na minha cabeça, não podemos discutir. Como o Barba Negra, ele é uma dualidade, ele é aquele cara que é o antagonista ao Luffy, é o cara que é o oposto do Luffy. Se eu não gostaria que o Luffy fosse o clone do Roger, eu também não gostaria que o Barba Negra fosse o clone do Shebeck. Porque acima de tudo da clonagem, nós temos a vontade herdada. A vontade herdada é aquilo que prossegue durante toda a trama de One Piece. Então, se o Barba Negra for um clone do Shebeck, a vontade herdada do personagem morre completamente. Não tem essa concepção de vontade herdada, assim apenas um segmento de que ele estava seguindo o que ele era durante todo esse tempo. Então eu não gostaria de ver isso na história, apenas ali por causa da sua dualidade que ele tem
com o Luffy. Vamos lá, então agora vamos conversar sobre os personagens que tem muita chance de acontecer, né? Personagens que ainda não tiveram a sua origem revelada, não tiveram o seu contexto realmente apresentado completamente, mas que pode realmente rolar. Nós temos então a Tashigi, que pode ser a clone da Kuina, né? De alguma forma, a Tashigi, ela tem essa aproximação também com o Vegapunk. E ao mesmo tempo, nós sabemos que a Kuina tinha ali, né, o seu pai tinha uma conexão com o exército revolucionário. Eles fazem parte ali, né, o clã Shimotsuki tinha essa conexão ali com o exército revolucionário, automaticamente podia se ter clonado também a personagem. Eu acho isso um pouco viajado, confesso pra vocês que eu acho um pouquinho viajado, mas é uma questão que tá em aberto, é um ponto realmente que tá em aberto pra gente tentar entender essa assimilação das duas personagens. Inclusive até a cor do cabelo é azul, mostrando e lembrando ali a cor do clã Shimotsuki, o que seria muito estranho a Tashigi também não estar conectado com esse clã. O Weevil, ele pode ser também um clone do Barba Branca, né? O clone, na verdade, um primeiro clone, né? O clone que veio antes da Stussy e, como a gente viu evidenciado até mesmo no capítulo 1072, a Stussy é o primeiro clone que deu certo, né? O primeiro clone que havia dado certo, então ela é muito diferente do Weevil, que tem todas aquelas gambiarras em seu corpo, né? A gente vê a cicatriz ali no seu pescoço, no seu braço, como se tivesse sido costurado, né? Como se tivesse realmente sido remendado, né? Como as partes do seu corpo não fizesse tanto sentido e assim formasse o personagem. Então, pra mim, faria um pouco de sentido, tendo ali até mesmo a Miss Bach como alguém que seria a sua suposta mãe, fazendo parte do grupo Mads, teria até mesmo uma concepção dele ser realmente o clone do Barba Branca. Nós temos também agora nos últimos capítulos com essas revelações de que a Bonnie pode ser o clone da Big Mom, né? A Bonnie, ela pode ser o clone da Big Mom. Tem muita semelhança a Bonnie ali com a Big Mom. A Big Mom jovem aparecendo nos flashbacks do Kaido é extremamente parecida com a Bonnie. As duas têm a mesma cor de cabelo, as duas têm o mesmo hábito de comer pra caramba, as duas são apresentadas da mesma forma, os seus navios são extremamente semelhantes. Então a Bonnie ser uma pessoa, um clone, na qual o Kuma acabou criando para poder realmente ter esse guardar de memórias, de ter essa forma de conseguir reexplicar ali todo o seu contexto, todo o seu vivenciar numa personagem, eu acho que seria extremamente crucial. A Bonnie e a Big Mom, elas têm ali várias semelhanças, várias similaridades, e eu não negaria, eu não acharia estranho se a personagem fosse clone da antiga Imperatriz. Então temos aquilo que tá dividindo bastante o fandom, né? Tá realmente produzindo várias teorias, várias conversas de que o Zoro pode ser um clone do Ryuma, né? O próprio Oda anda brincando com esse contexto, né? O Oda, ele colocou várias similaridades, olha, o próprio Zoro se parece muito com aquele personagem, se parece muito com o Lord Orochimaru, e levantou toda aquela possibilidade dele ser realmente filho do Shimotsuki, né? O próprio Orochimaru é descendente do Ryuma e tem toda essa perspectiva, e o Oda jogou tudo pro zaralho pro Zoro ser filho do Orochimaru, né? De que ele não é filho do Orochimaru, mostrando definitivamente pra nós sobre essas possibilidades de que o Zoro não tem conexões, o Zoro não tem conexões ali parental, né, de ser do mesmo sangue que o clã Shimotsuki através do próprio Orochimaru ser o seu pai. Mas nós temos possibilidades de que ele pode ter sido clonado pelo Ryuma. Como nós sabemos, o Ryuma estava ali sobre essa perspectiva do Moria, estava sendo controlado pelo Moria. E como nós já sabemos, o próprio cientista que estava ajudando o Moria nos seus desenvolvimentos com pesquisas entre zumbis
veio do West Blue, né? Esse cientista, essa espécie de cientista veio do West Blue e neste capítulo o próprio Vegapunk acabou falando que conheceu o cientista e no próprio Vivricard do Hogback é colocado que ele nasceu em West Blue. E ele sendo essa pessoa que passou essa informação de que a alma poderia ter 21 gramas, mexendo com corpos e sabendo essa diferença potencial, sendo essa resposta, talvez seja essa ligação de que ele havia passado também os genes do Ryuma para o Vegapunk e também para os Mads conseguirem clonar o Zoro. As possibilidades estão aí. As possibilidades estão aí. Essas conexões estão na história de One Piece. Como eu falei, você pode gostar ou não. Você pode não curtir, mas você pode não falar. Acho que não tem como dizer que não faz sentido essa situação na trama de One Piece. Mas LP, isso vai deixar os méritos do Zoro de uma forma, sei lá, nada a ver. Não vai deixar ali os méritos do Zoro serem concretizados. Cara, a gente viu a evolução do Zoro. O Zoro não saiu ali com 8, 7 anos conseguindo derrotar. Ela não conseguia derrotar nem a Kuina. Então, a gente percebe que nem porque o personagem é um clone, ele já nasce com uma habilidade astronômica. O Zoro teve que treinar, e treinar muito para chegar onde ele está. Então, se a origem dele for um clone, definitivamente, pra mim, já tá pelo menos satisfeito nesse contexto do desenvolvimento do personagem. E aí, o que vocês acham dessa opinião? Curtem essa parada da clonagem One Piece? Estão observando isso com uma certa preocupação? Tá observando outro personagem que pode ser um clone na trama? Deixa aqui nos comentários pra gente fomentar ainda mais essa discussão na fandom.